Caros alunos, boa tarde. Iniciamos agora a nossa segunda videoaula, onde inicialmente faremos uma rápida revisão da aula 1 e trataremos do cálculo de pH de sais e faremos exercícios, ok? Então, na aula passada, nós falamos das teorias ácido-base, o que são ácidos e bases conjugados, a força de ácidos e bases e cálculos de pH. Então, relembrando, aqui nós temos ácidos e bases fortes, que são espécies que estão totalmente ionizadas. Exemplo, temos para ácidos fortes, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido perclórico e ácido nítrico. Bases fortes, temos hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e hidróxido de lítio. Essas espécies que estão totalmente ionizadas, a concentração de H3O+, é igual à concentração analítica da espécie para os ácidos. A concentração de OH- é igual à concentração analítica da espécie para as bases, ok? Então, o cálculo de pH, que é menos o log de H3O+, para quaisquer ácido forte, qualquer um desses, tá? Será apenas utilizar a sua concentração analítica diretamente como concentração de H3O+, e efetuar o cálculo, menos o log dessa concentração. Teremos o pH direto. Para qualquer base forte, seja hidroxódio de potássio, de lítio ou qualquer outra, que seja forte, tá? O cálculo do pOH, eu preciso saber a concentração de OH-, mas é igual à concentração analítica das bases fortes. Então, o cálculo também é direto, né? É só eu pegar a concentração analítica, utilizar no lugar da concentração de OH- e efetuar o cálculo. Agora, ácidos e bases fracos, como nós vimos, eles estão apenas parcialmente ionizados, né? E essa ionização é bem pequena, é menor que 10%, né? Então, ácidos fracos, temos ácido acético, cianídrico, carbônico e todos os ácidos orgânicos, né? Com algumas exceções, a maioria dos ácidos orgânicos. Bases fracas, temos a amônia e a maioria das bases orgânicas, ok? Então, para eu calcular, tá, o pH ou o pOH, para eu saber o valor da concentração de H3 ou mais, eu preciso conhecer a extensão da ionização. Então, para qualquer uma dessas espécies, o cálculo de H3O+, será a raiz quadrada da constante de acidez, que me indica a extensão da ionização, vezes a concentração analítica do ácido. E para as bases, a concentração de OH- será igual à raiz quadrada da constante de basicidade, que me indica a extensão da ionização, vezes a concentração analítica da base, ok? Uma vez que eu tenho esses valores, é só utilizá-los na fórmula de pH ou na fórmula de pOH e teremos o pH ou o pOH de ácidos e bases fracos, ok? Então, continuando. Bom, cálculo de pH de sais. Sais neutros é imediato, né? Os sais neutros são formados a partir de um ácido forte e uma base forte. Então, cloreto de sódio, que íons temos no cloreto de sódio? Na e cloreto. Para saber de que base vem o Na+, é só adicionar o H, tá? Então, aqui seria NaOH e o ácido HCl. É só adicionar próton, a espécie negativa, HCl. Ambos são fortes, uma base forte e um ácido forte, tá? Isso significa que os íons cloreto e sódio não hidrolisam, ou seja, não regeneram a base e o ácido original, né? Eles não reagem com a água, regenerando a base e o ácido original, tá? Então, em solução, só vamos ter Na+, só vamos ter cloreto e água. E o pH será 7, pH neutro. Continuando. No
caso de sais básicos, eles são formados a partir da reação de um ácido fraco e uma base forte. Então, acetato de sódio, ele veio de Na+, e acetato. São esses os dois íons, tá? Que ele gera em solução, Na+ e acetato. Então, colocando OH- no íon positivo, temos hidroxissódio, que é a base que originou o sal. Colocamos H+ no íon negativo, temos ácido acético, que foi o ácido que originou o sal. Tá? Então, a origem desses íons são o hidróxido de sódio e o ácido acético. Tá? E o que acontece? O íon sódio não vai hidrolisar, porque ele vem de uma base forte. Mas o íon acetato, que vem de um ácido fraco, esse íon hidrolisa. Então, em água, ele vai reagir com a água e regenerar o ácido original. E formar na água, na solução, íons OH-, por isso que é um sal básico, tá? E que vai fazer com que ele apresente pH maior que 7 em solução, tá? Então, o ânion acetato hidrolisa. E como é que a gente vai saber a extensão que isso aqui ocorre? Constante de equilíbrio. Então, isso aqui é a base conjugada do ácido acético, tá? Então, se é a base conjugada que está reagindo, nós vamos fazer o cálculo da constante de equilíbrio como KB, tá? Constante de basicidade, que será produtos, que é o ácido e o OH-, sobre reagente, que é o sal, o acetato. Como para cada um de ácido que eu formo um de OH-, essas duas concentrações são iguais e nós podemos, então, expressar essa equação em termos de OH- apenas, tá? Então, aqui ficará OH- ao quadrado e embaixo o sal, tá? Então, a concentração de OH-, como é que eu obtenho? Resolvendo essa equação. Será igual à raiz quadrada do Kb, que é a constante de basicidade, vezes a concentração do sal. Tá? Sabendo o H-, temos como calcular o pOH, é só tirar o log negativo. E aqui uma coisa importante. O acetato, o íon acetato, que é quem está reagindo com a água, né? Por isso estamos usando aqui constante de basicidade, que ele é a base conjugada do ácido acético. Então, o íon acetato é a base conjugada do ácido acético. O problema é o seguinte, nós só temos constantes de acidez tabeladas para ácidos fracos e constantes de basicidade tabelados para bases fracas. A gente não tem constante de basicidade tabelada para base conjugada, tá? Então, eu não tenho uma tabela com KBs para espécies conjugadas, bases conjugadas. Mas nós conhecemos a relação entre Ka e Kb. Então, eu tenho como calcular esse Kb. Porque eu sei que Ka vezes Kb é 10 a menos 14. Tá? Então, eu só tenho Ka tabelado para o ácido conjugado, mas a partir dele eu consigo calcular o Kb. Tá? Vamos a um exemplo. Vamos fazer uma continha. Ó, calcule o pH após misturarmos 50 ml de ácido acético 0,1 com 50 ml de hidróxido de sódio 0,1. E aqui eu dou a constante de acidez do ácido, tá? Do ácido acético. O que acontece quando eles reagem? Ácido acético e hidróxido de sódio formará sal e água. Que sal formará? Um sal básico, que ele está vindo de uma base forte e um ácido fraco. Quanto eu tenho de cada um? Ora, do ácido acético, 50 ml vezes 0,1, a concentração. Do hidróxido de sódio, também 50 vezes 0,1. Quanto eu tenho do sal? Nada. Tá? Então, 50 vezes 0,1 é 5, 50 vezes 0,1 é 5 e nada. Quando eles reagem, quando eu misturo as duas soluções, todo o hidróxido vai reagir, sobrando zero, e todo o ácido vai reagir, sobrando zero. E eu vou formar 5 milimols do sal. Como nós vimos, este sal tem o íon sódio que não hidrolisa e o íon acetato, que veio do ácido fraco,
que essa espécie hidrolisa regenerando o ácido original. Ou seja, o íon acetato reage com a água, regenerando o ácido original e gerando íons OH-, por isso que é um sal básico. O pH vai ficar alcalino do meio. E para eu calcular o pOH, para calcular o pH, primeiro eu tenho que calcular o pOH. O pOH eu preciso conhecer o quê? A concentração de OH-, né? Só que a concentração de OH- é igual a raiz quadrada do Kb vezes a concentração do sal. Concentração do sal é fácil. Quantos milimols eu formei do sal? 5. Está aqui, 5. Qual é o meu volume total? 50 mais 50 é 100. Então, a minha concentração do sal é 0,05 mol por litro. E o Kb? Kb eu não tenho. Tenho Ka do ácido, mas sabemos que Kb vezes Ka é 10 a menos 14. Então, o Kb será 10 a menos 14 dividido por Ka. Aqui, ó, 10 a menos 14 dividido pelo Ka, que dá 2,85 vezes 10 a menos 11. Continuando. Agora que sabemos a concentração do sal e o Kb, podemos calcular a concentração de OH-, que vai ser a raiz quadrada do Kb vezes a concentração do sal, que dá este número, 5,34 vezes 10 a menos 6. Então, se eu tenho a concentração de OH-, eu calculo o pOH, que é só tirar o log negativo dessa concentração. Então, ó, pOH menos o log da concentração de OH- será igual a menos o log de 5,34 vezes 10 a menos 6, que é 5,27. Mas a minha pergunta é qual o pH? Não tem problema, pH mais pOH é 14, pH vai ser 14 menos o pOH, vai ser 14 menos 5,27, vai ser 8,73, ok? Então, a gente tem que ter muito claro na cabeça, se eu estou fazendo uma reação de um ácido com uma base, eu tenho que escrever a reação, colocar as quantidades, ver quem eu tenho no final, e no final eu vejo o que essa espécie está fazendo na solução. Ah, está reagindo, ok. Então, eu preciso calcular essa concentração de OH-. O único porém aí é que nós aqui temos uma base conjugada e não temos Kb tabelado para base conjugada. Então, temos que utilizar a relação Ka vezes Kb igual a 10 a menos 14 para calcular o Kb da base conjugada, ok? Continuando. Agora, para sais ácidos. São sais formados a partir da reação de uma base fraca e um ácido forte. Então, cloreto de amônio. Que íons formam esse sal? O NH4+, e o cloreto. Colocando OH- na espécie positiva, quem gerou esse íon NH4+, a base NH4OH. E colocando próton na espécie negativa, ele vem do HCl, tá? Então, um ácido forte e uma base fraca. Então, se esse aqui, cloreto, vem de um ácido forte, ele não hidrolisa, ele não regenera o ácido original. Mas o NH4+, que vem de uma base fraca, ele vai reagir com a água, está regenerando a base original. Então, NH4+, que é o ácido conjugado da base amônia, vai reagir com a água, regenerando a base, que é a amônia, e gerando H3O+, né? Ele vai protonar a água e regenerar a base, ok? Então, como eu vou saber que concentração de H3O+, eu estou formando no meio? Eu já sei que eu formo ela porque o pH da solução vai ficar menor que 7. Então, pH ácido, eu estou formando os H3O+. Tá? Quanto eu tenho dele em solução? Eu preciso saber a extensão dessa reação. Então, eu preciso saber qual é a constante de equilíbrio. Agora, quem está reagindo aqui é o ácido conjugado. Então, a minha constante de equilíbrio é a constante de acidez. Vai ser igual ao quê? Produtos, que é amônia e H3O+, sobre o reagente, que é o sal, NH4+. Tá? Bom,
eu sei que para cada amônia formada eu formo uma de H3 ou mais. Então, essas duas concentrações são iguais. Então, escrevendo, né, expressando a equação em termos de H3 ou mais, Ka vai ficar igual a H3 ou mais ao quadrado sobre NH4 mais. Tá? Resolvendo esta equação, a concentração de H3 ou mais vai ser igual a raiz quadrada do Ka, tá? Vezes a concentração do sal. E sabemos que o pH é menos o log da concentração de H3 ou mais. Então, sabendo essa concentração, eu sei o pH. Só que, nessa expressão, nós temos a concentração do sal, temos Ka. E como já vimos, não temos números tabelados para ácidos conjugados. Eu tenho para bases, tá? Mas não tem problema, porque temos a relação de Ka vezes Kb igual ao Kw, que é 10 a menos 14. Vamos a um exemplo, tá? Ó, calcule o pH após misturarmos 30 ml de amônia 0,1 com 30 ml de HCl 0,1. E ó, eu dou o Kb da base, que é amônia, tá? Então, amônia mais HCl, cloreto de amônio, tá? Aqui, calculando o número de moles, 30 vezes 0,1, 30 vezes 0,1, que dá 3. Então, no início eu tenho 3 de cada. E 0 do sal. Quando eu misturo os dois, vão reagir. Aqui reage 3, aqui reage 3, que a estequiometria é 1 para 1, né? E vou formar 3, cloreto de amônio. Estequiometria é 1 para 1 para 1, tá? Então, no final, se a gente subtrair, temos 0, 0 e vamos ter 3 milimol de cloreto de amônio. Então, no final, o que eu tenho na solução aquosa? Eu vou ter íons, tá? NH4+, íons cloreto e água, tá? Cloreto sabemos que não reage com a água, que vem de um ácido forte, mas o amônio reage com a água, tá? Ele vai doar um próton, regenerar a base original, que é a amônia, tá? E gerar íons H3 ou mais. Então, para calcular o pH, eu preciso saber a concentração desses íons H3 ou mais, tá? Mas essa concentração é H3 ou mais, será igual ao Ka, né? Ka desta reação, vezes a concentração do sal. A concentração do sal é fácil. Quantos moles eu formei? 3 milimols. Qual o volume total? 30 mais 30. Concentração do sal, 0,05. E o Ka? Foi nos dado Kb aqui, porque eu não tenho Ka de ácido conjugado. Mas temos a relação Ka vezes Kb 10 a menos 14. Então, Ka vai ser 10 a menos 14 dividido pelo Kb, que é 1,75 vezes 10 a menos 5. Isso dá 2,85 vezes 10 a menos 11. Então, agora temos o Ka e temos a concentração do sal. Continuando, tá? Aqui, ó, concentração do sal e o Ka, né? Vamos fazer esta conta. Concentração de H3 ou mais será a raiz quadrada do Ka, que é 2,85 vezes 10 a menos 11, vezes a concentração do sal, que é 0,05, tá? E esse valor dá 5,34 vezes 10 a menos 6. Então, pH é o quê? Menos o log da concentração de H3 ou mais, ou seja, menos o log dessa concentração. Quanto fica o pH? Tá? pH menos o log dessa concentração, 5,27. pH menor que 7, pH ácido. Então, o que é importante da gente fazer quando temos um problema desse tipo? Bom, se tem reação, escreve a reação. Depois escrevemos as quantidades. Vemos o que sobrou na água. Ah, só sobrou o sal. Vemos se algum dos íons do sal reage com a água. Sabemos que o cloreto não, o amônio sim. Então, fazemos a reação de hidrólise, tá? E aí, o que nós vamos ter em água? Vamos ter íons H3 ou mais. Para calcular o pH, eu tenho que calcular a concentração dessa espécie. Para isso, nós temos as fórmulas específicas, ok? Continuando. Tá? Aqui eu sumarizei as equações importantes. São equações que vocês têm que saber, mas de tanta gente repetir, vocês vão até decorar isso assim
sem nem estudar muito. KW é 10 a menos 14, é o produto das concentrações de H3O mais e OH-. pH é menos o log da concentração de H3O+, POH é menos o log da concentração de OH-, pH mais POH é 14. A concentração de H3O+, é raiz quadrada da constante de acidez vezes a concentração analítica. Então, para sais, tá? Aqui a concentração analítica é do ácido, né? E aqui a constante de acidez do ácido. Para sais, eu vou utilizar concentração analítica do sal, tá? E para o OH-, a base, vai ser a raiz quadrada, a sua concentração de OH- será a raiz quadrada do Kb, vezes a concentração analítica da base. Se é um sal, vai ser a raiz quadrada do Kb vezes a concentração analítica do sal, tá? E a nossa relação, muito importante, Ka vezes Kb, que é H3O+ vezes OH- igual a KW. Essa relação é muito importante, porque quando eu tenho bases conjugadas reagindo com a água ou ácidos conjugados reagindo com a água, eu não tenho Kb e Ka direto. Eu tenho que calcular a partir desta forma, ok? Então, vamos agora para a segunda parte da nossa videoaula 2, né?